Você ouve Sem Medo de Ser Feliz. Promovendo a elevação do sentir. Sem Medo de Ser Feliz. Apresentação do orador, médium e escritor José Carlos de Luca. Sem medo de ser feliz. Olá, queridos ouvintes, estamos iniciando mais um programa Sem Medo de Ser Feliz, ao vivo, aqui nos estúdios da TV Mundo Maior, sintonizando com você que nos escuta pela Rádio Boa Nova, tanto também pela TV Mundo Maior, e também você que nos acompanha a transmissão pelo Facebook. Então, tanto o Facebook meu, pessoal, José Carlos de Luca, como o Facebook da Rádio Boa Nova. Então, sejam todos muito bem-vindos, uma alegria imensa estar na sua presença. Olá, Cristina. Olá a todos que estão aqui ligadinhos ao programa Sem Medo de Ser Feliz, o pessoal da Reprise, toda terça-feira, às 21 horas, sejam muito bem-vindos, e o pessoal da Reprise também aos sábados, 23 horas, estamos juntos. Muito bem, gente. Hoje nós vamos trabalhar aqui alguns assuntos que foram tratados nesse maravilhoso livro da psicografia de Chico Xavier, há 2000 anos, pelo Espírito Emmanuel. Então, é um clássico da doutrina espírita, da mediunidade iluminada de Chico Xavier. Nesse livro aqui, talvez muitos já o conhecem, já o tenham lido, né? Mas para aqueles que não conhecem, o Espírito Emmanuel, ele aqui retrata uma de suas encarnações. Na época de Jesus, ele foi um senador romano chamado Públio Lentulus. Públio Lentulus.
e ali ele teve uma experiência assim muito rica em função, né, sobretudo, a meu ver, pela condição dele de ter conhecido, inclusive, e conversado com Jesus. Então, Emmanuel, ele traz, né, as suas reminiscências dessa encarnação, que para ele não foi muito proveitosa, não. Né? Ele, de alguma forma, acaba confessando isso no livro, que ele perdeu uma grande oportunidade nessa encarnação. Então, nós vamos tratar de algumas, né, de alguns aspectos aqui, de algumas cenas, de algumas falas, né, desse espírito, né, que retrata, então, a sua passagem naquela época. Fica aqui a recomendação da leitura dessa obra maravilhosa, que, evidentemente, nós não vamos poder esgotar, né? É um livro com mais de 400 páginas, né? Quer dizer, tem muita história aqui, tem muito enredo, tem muita doutrina espírita, tem muito evangelho, muita coisa aqui boa, uma história magnífica. Mas eu vou fazer um recorte aqui, pequenininho, de uma fala do então senador Públio Lentulus, ao final já da sua existência, de muita dor, de muito sofrimento, de muita luta, de muito desencanto, de muitas lágrimas. No final da sua existência, né, lá como o senador Públio Lentulus, já então, quase no final do livro, ele tem uma fala aqui que eu considero, do ponto de vista doutrinário, conceitual espírita, muito rica para todos nós. Então, a Cristina fará esta breve leitura desse trecho aqui do que Emmanuel vai falar. A expiação não seria necessária no mundo para buliramento da alma se compreendêssemos o bem, praticando por atos, palavras e pensamentos. Então, veja, aqui nós estamos vendo alguém que está fazendo uma confissão no fim da sua existência, né? Tem todo um tom de arrependimento aqui. Tem todo um tom de uma expiação que esse espírito sofreu. Porque neste momento que ele está falando isso, nessa história aqui de há 2000 anos, o senador Públio Lentulus está cego. Ele está cego. Depois nós vamos entender por que é que ele ficou cego. Né? Mas vamos entender, pensar um pouquinho, nesse momento, nesta fala inicial dele, que a expiação não seria necessária no mundo. O que é a expiação aqui? É a dor, o sofrimento. A dor e o sofrimento, que está visitando a todos nós. Tal qual há 2000 anos atrás, quando ele escreveu isso, tanto quanto hoje. Né? Quem é que não está passando por alguma expiação, alguma dor, algum sofrimento? Mas ele, surpreendentemente, vem falar uma coisa, né, que nos toca. Essa expiação não seria necessária. Então, a dor não seria necessária. O sofrimento não seria necessário. Necessário para o quê? Aí ele dá o segundo ponto. Necessário para burilamento da alma. Então, ele dá já então uma explicação para a dor e o sofrimento. A dor e o sofrimento, a expiação, ela incide, ela está na nossa vida com uma finalidade que é burilar a nossa alma, aperfeiçoar a nossa alma, tirar as arestas, os excessos. Então, esta é a finalidade da dor e do sofrimento, a explicação que a doutrina espírita dá para essa situação que todos nós estamos vivendo. Né? Então, é uma explicação consoladora. Primeiro, porque retira aquela ideia inicial de que dor e sofrimento é castigo divino. Não é castigo. Né? Deus Deus é amor, né? Então quem ama não castiga, mas quem ama educa, como um pai. Né? Aqui, pai e mãe, né?
eles têm essa função precípua, que é de educar, de corrigir os excessos do filho, de educá-lo, né, de dar a ele bons conselhos, de evitar, né, que ele ande por caminhos tortuosos. Então, o pai e a mãe estão sempre lá educando, corrigindo. Não, filho, isso você não pode fazer isso, não deixa fazer isso. Ah, esse pai é ruim. Não deixou o filho usar drogas. Ah, é um pai ruim. Não é? Não. Este pai está educando. Ele tem que dizer não, porque isso faz parte do processo educativo, na medida em que todos nós não podemos fazer tudo o que queremos. Embora gostaríamos de fazer tudo o que dá na nossa cabeça. Mas nem tudo nós devemos, porque nem tudo nos será, né? Porque tudo tem consequência. E é isso que a gente esquece, tudo tem consequência. Às vezes consequências boas, outras vezes não tão boas. Eu posso ter uma vontade louca de tomar 1 litro aqui de cachaça. Eu posso? Posso, mas isso tem consequência. Tem consequência. E um pai vai dizer para o filho, não faça isto, porque isso tem consequência negativa. Está educando o filho. Né? Está mostrando para ele. Não quer que o filho passe por situações difíceis. Ah, mas e quando a gente passa por situações difíceis? O pai nos deixou, respeitou o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha. A gente tem essa liberdade de escolha. A gente pode escutar todos os conselhos, né? Conselhos do Evangelho, conselhos espirituais, conselho dos professores, conselho dos médicos, mas a gente pode não seguir. Só que tudo tem consequência. E, às vezes, algumas consequências são negativas. E quando a gente está experimentando consequências negativas, portanto, a expiação, vamos nos lembrar, isso é resultado de escolhas que eu fiz. Desta vida e de existências passadas. Ah, e onde está então Deus que deixa a gente sofrer? Não. Deus está permitindo que a gente experimente o resultado das nossas escolhas para que a gente tenha uma expansão da nossa consciência. No sentido de falar assim, puxa vida, eu tive aquela atitude e olha no que deu. Olha o que eu estou passando hoje. O resultado da dor, muitas vezes, é para que a gente tenha consciência. Porque se não tiver esta colheita, esse experimento das nossas escolhas, a gente nunca vai saber qual o melhor caminho a tomar. Concorda comigo? Você já pensou se a gente pudesse comer tudo o que vê na frente e isso não implicasse numa consequência gastrointestinal? Por que depois vem a dor de estômago, vem, né, o desarranjo intestinal? Você vai dizer, aí a gente vai dizer, puxa vida, eu me excedi. Eu comi mais do que devia. Eu bebi mais do que devia. Nossa, não posso fazer mais isto. Para que é essa dor? A dor exatamente tem essa função, de fazer com que a gente se conscientize, adquira uma consciência mais ampla, maior. Então, apesar disso tudo, o Emmanuel fala que essa expiação não seria necessária. Desde que a gente praticasse o bem por atos
palavras e pensamentos. Praticasse o bem por atos, pensamentos e palavras. Então vale dizer, o mal que está hoje na minha vida, essa expiação, essa dor, esse sofrimento, é resultado do bem que eu deixei de fazer. Ou do mal que eu fiz. Veja que eu estou falando de duas coisas diferentes, né? O mal não é só o mal que eu fiz. Mas, segundo nós aprendemos no Livro dos Espíritos, é o bem que eu podia ter feito e não fiz. O bem que eu poderia ter feito e não fiz. Isto também é um mal. E o mal que eu plantei, seja positivamente, seja pela omissão minha no bem, este mal vai desencadear uma consequência. Porque quando eu estou no mal, eu deixo de estar no bem. E a lei do universo, a lei espiritual, que nós estamos tratando aqui, é a lei do bem. Por isso que Allan Kardec falou da importância do homem de bem. O que é o homem de bem? É aquele que pratica a lei da justiça, do amor, da caridade. É o homem que faz o bem. Não é, esse bem não é só, né, uma esmola, é também, mas é muito pouco. Este bem é, né, o bem por pensamento, o bem por uma palavra, o bem por atitude, o bem pensar, o bem falar, né, o bem agir, o viver em harmonia. Harmonia, ou seja, sem causar desarmonia, sem causar danos. Não prejudicar os outros. Eu me lembro de uma frase de Chico Xavier, própria de um espírito iluminado e consciente, lúcido, né? Ele fala assim, eu fico triste quando às vezes os outros me magoam, me fazem algum mal. Mas eu ficaria muito mais triste se fosse eu quem tivesse feito o mal. Veja que coisa interessante. Olha a lucidez espiritual de Chico Xavier. Uma lucidez que nós precisamos começar a raciocinar com essa cabeça, né, espírita, com essa cabeça dessa compreensão das leis espirituais da vida. Eu fico triste quando me fazem algum mal, mas eu ficaria muito mais triste se fosse eu quem tivesse feito esse mal. Por quê? Porque ele saberia que se ele tivesse feito o mal, ele teria que colher os resultados. Aliás, gente, tudo na vida tem resultado. Tudo tem consequência. Porque o bem que eu faço também tem consequência. E aqui o Emmanuel falou assim, a expiação não seria necessária, a dor e o sofrimento não seria necessário. Então, se tem muita dor na minha vida, se tem muito sofrimento, eu preciso pensar, em algum momento da minha história, da história da minha vida, e a história da minha vida compreende a atual existência como as existências pretéritas, eu não estava comprometido com o bem. Eu me comprometi com o mal. Eu fui maldoso. Eu pratiquei o mal, eu prejudiquei, eu quebrei a lei de harmonia. Tem uma música até do Beto Guedes, Sal da Terra, letra lindíssima, que num determinado trecho, o Beto Guedes canta, diz assim, a letra diz mais ou menos assim, anda, leva a tua vida em harmonia. Leva a tua vida em harmonia. Será que a nossa vida, nós estamos levando a nossa vida com harmonia? E harmonia vem do quê? Vem do bem. Do bem, sabe? Do bem que eu quero para mim,
E muitas vezes a gente, né, está fazendo mal até para si próprio. Está fazendo mal para si próprio, por atos, pensamentos e palavras. E também está fazendo mal para o outro. Muitas vezes a gente é um peso na vida do outro, né? Porque a gente induz aflição, a gente às vezes é violento, a gente às vezes tem palavras pesadíssimas, palavras duras, a gente é mal-humorado, a gente é excessivamente cobrador, excessivamente crítico, perfeccionista, reclama, se queixa, não é capaz de dar um elogio para a pessoa, mas tem muitas críticas. Isso é o mal. O mal não é só pegar uma arma e dar um tiro na pessoa, não é ir lá só roubar a pessoa. O mal é toda a aflição que eu causo nos outros. O mal é toda a aflição que eu causo nos outros. Seja aflição física, seja aflição emocional. E esse mal retorna para mim. Gente, vamos fazer um intervalinho, depois nós vamos continuar com esse papo aqui, tá bom? Fica aí. Você sabia que você pode curtir as nossas páginas da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior lá no Facebook? Você pode conferir essa e outras atividades nossas, fazer perguntas através do Facebook e obter as suas respostas no programa Novamente, que vai toda sexta-feira às 16 horas ao ar, ao vivo. Acesse então facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio e clique em curtir. Assista a gente ao vivo e onde você estiver. E curta também a página da TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior e deixe o seu like. Estamos esperando a sua curtida e o seu recado para lermos ao vivo durante a programação. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Educar, alimentar. Cuidar de uma criança é um trabalho e tanto. E cuidar de 1.400? Nós estamos falando de 1.400 crianças pra lá de especiais. As Casas André Luiz têm certeza que você vai ajudar a cuidar dessas crianças. Olá, eu sou o Norberto Gavioli, apresentador do Mistérios, da sua TV Mundo Maior. Você, acostumado a me ver debatendo com especialistas céticos, nesta nova temporada, quem vai me desafiar é você, telespectador. No primeiro Mistérios dessa temporada, vamos falar de um caso extraordinário de reencarnação. Um garoto de 5 anos de idade relembra da sua vida passada como piloto de guerra. Acha absurdo? Não acredita em reencarnação? Mande sua pergunta. Eu vou provar para você que não existe mistério para o Espiritismo.
Gente, estamos aqui voltando hoje, trocando ideias sobre alguns assuntos abordados nesse livro maravilhoso há 2000 anos. Cristina, temos aí a participação de nossos ouvintes? Muitos ouvintes ligadinhos aqui. A Cleide Vicente Rodrigues, lá de Floripa. Rodrigo Campos Jardim, de Vila Velha, Espírito Santo. A Ângela Octaviani, dizendo para você ir para Porto Alegre. O Jair Gonçalves da Silva, lá de Mogi. A Neuza Lemos, também de Mogi. E o Jair disse que está te esperando para a palestra de domingo que você vai realizar lá. Tudo bem. Então, depois eu vou falar a agendinha da semana. E tem aqui um ouvinte, que é o Rodrigo Almeida Belotti. Ele está fazendo uma reclamação, De Luca, dizendo o seguinte: Legal. Nunca vi vocês fazerem a divulgação de livros em locais menos favorecidos. Gostaria de entender por que só fazem em shoppings. Ele deve estar dizendo do lançamento, não é, De Luca, Pode ser. dos seus livros. E aí ele emenda que os mais pobres não merecem. Jesus ia todos sem distinção. É o Jair. Jair. Desculpa, é Rodrigo Almeida Belotti. Obrigado, Rodrigo, pela sua manifestação. Talvez você não tenha acompanhado a nossa trajetória. São 19 livros lançados até o momento, e nós já fizemos vários lançamentos, né, em outros locais que não eram shopping centers, né? Talvez você não tenha tido a oportunidade de ter conhecimento. Fizemos ali no Grupo Esperança, fizemos em espaços comunitários, né? E fazemos nos centros espíritas em que vamos, não é? Inclusive, você deve ter ouvido aí, temos 2 palestras. Convido você, né, a estar conosco. Terei todo o prazer de abraçá-lo e de ofertar a você carinhosamente um livro da nossa autoria, né, para que você conheça assim, de pertinho o nosso trabalho, né, e possa avaliar, né, as nossas atividades, né? E mesmo que sendo os lançamentos que de fato nós fizemos, vários lançamentos em shopping center, quem disse que em shopping center as pessoas menos favorecidas não podem entrar? Nunca foi cobrado 1 centavo por uma pessoa entrar no shopping. E também nunca foi cobrado 1 centavo para as pessoas entrarem dentro da livraria do lançamento. Nunca. O acesso é franco, gratuito. E você sabe, Rodrigo, tem muitos irmãos que vão, não é nem para comprar livro. E eu fico tão feliz com isso. Eles vão ali para trocar uma palavrinha comigo, para me darem um abraço, né? E então, eu respeito a sua opinião, mas gostaria que você ponderasse, tanto quanto eu pondero sobre as suas, né, manifestação, mas ponderasse sobre isto, né? Não há nenhuma vinculação financeira. Nada cobro, né? Nunca cobrei para a pessoa ir num autógrafo meu, né? Aliás, se eu pudesse pagar, eu pagaria, né? Eu daria todo o dinheiro do mundo para que a pessoa pudesse estar lá, né? E, então, eu acho que agradeço a sua ponderação. Isso mesmo. Também abraços aqui para os nossos ouvintes lá de Atibaia, Maria José Oliveira, André Pezente, de Petrópolis, e a Cláudia Vieira de Souza, de Pinhalzinho. Agora vamos à agenda, né, Sim, De Luca, da sim. semana. Pessoal, anotem aí. Próxima quinta-feira, dia 7 de junho, próxima quinta-feira, às 20h30, De Luca estará lá na Associação Beneficente Espírita Bênção de Paz. O Bênção de Paz fica lá na rua Renato Rinaldi, 517, na Vila Carrão. Então, próxima quinta-feira, dia 7 de junho, De Luca lá no Bênção de Paz, na Renato Rinaldi, 517, na Vila Carrão. Vila Carrão é um bairro da zona leste de São Paulo. É uma travessinha da Avenida Conselheiro Carrão. É bem fácil a localização. E no próximo domingo, dia 10 de junho,
Deluca estará lá em Mogi, por isso que o Jair Gonçalves da Silva escreveu para nós, que está aguardando o Deluca Mogi em da onde? Mogi das Cruzes, lá no Centro Espírita Antônio de Pádua. Será às 10 horas da manhã, hein, pessoal? Então, dia 10, próximo domingo, 10 de junho, às 10 horas da manhã, Deluca estará lá no Mogi das Cruzes, no Antônio de Pádua, que fica na rua Marechal Deodoro 83. Tá bom? Anotem aí direitinho. Perdeu alguma informação? Entra lá no site do Deluca, JC Deluca, tudo junto, o Luca com 2 Cs.com.br. E também quero divulgar aqui o canal do Deluca do YouTube para você acessar lá, curtir, que é muito importante que você curta o canal. Se inscreva, né? Se inscreva. Lá você vai encontrar palestras, orações, mensagens edificantes, muita coisa legal. Então, nós contamos aí com você. Bom, vamos prosseguir aqui com 2000 anos, Emmanuel. E aí então ele vem dizer o seguinte: se é verdade que nasci condenado ao suplício da cegueira, então, agora aqui eu vou fazer um parênteses para tentar explicar por que ele ficou cego. Lá, nessa encarnação, como senador Públio Lentulus. O Públio Lentulus era um senador romano, mas que foi designado para algumas funções de Estado junto à Palestina na época em que Jesus estava entre nós, encarnado. Quando ele estava se dirigindo para Jerusalém, acompanhado da sua família, um jovem judeu chamado Saul lançou uma pedra contra a comitiva do senador, e essa pedra atingiu levemente o rosto da esposa do senador, conhecida aqui na história como Lívia, um espírito de grande evolução. E aí, então, o senador imediatamente mandou que os guardas ali procurassem o agressor e o prendessem, o que foi feito prontamente. E o jovem foi levado à presença do senador. O senador, então, em reprimenda, ordenou que o jovem recebesse vergastadas com chicote nas costas. E ali, então, foi publicamente, na presença de todos, houve a aplicação daquela pena, que só cessou a pedido de Lívia. Lívia falou: para, Públio, porque isso é um espetáculo já horrível, eu não quero isto, por favor, pare com essa execução. O que aconteceu? Mas os guardas perguntaram para o senador: e agora, o que é que o senhor quer que faça com o jovem? E o senador, inclementemente, exorbitando, vamos assim dizer, a medida da justiça, ele ordenou que aquele jovem fosse levado para as galeras. O que quer dizer uma prisão perpétua, uma escravidão perpétua. Nunca mais aquele jovem ia recuperar a sua liberdade e ia viver como um escravo, até a morte. Todos ficaram assim, um tanto surpresos, porque entenderam que se tratava de uma medida excessiva para aquele caso que talvez não merecesse, certamente não mereceria uma reprimenda tão severa. 3 dias depois, o pai do Saul, daquele jovem, pediu uma audiência com o senador, e ele foi pedir desculpas ao senador pelo ocorrido, e clamando que o senador pudesse rever a pena aplicada de deixar o filho nas galeras. Ele ponderou, pediu desculpas, admitiu que o filho estava errado, mas pediu que o senador pudesse rever, que era uma pena talvez muito excessiva, que aquele jovem ainda era um tanto imaturo, não teve tanto dolo, tanta maldade de querer prejudicar, gravemente o senador ou sua família, que aquele jovem, na verdade, era o sustento da casa, que a família era uma família pobre, de agricultores, enfim, apresentou diversas ponderações para que o senador pudesse, quem sabe, rever a sua pena. Mas o senador,
inclemente, e se sentiu ferido, se sentiu atacado, né, por aquele pedido, né, de uma pessoa simples, do povo, que estava... O senador sentiu que a autoridade dele estava sendo ameaçada. E ele, então, manteve a pena e mandou que o pai ali se retirasse. E, a partir daquele momento, o pai do jovem Saul, que chama André de Gioras, ele diz para o senador: eu vou respeitar a sua autoridade, mas o senhor saiba que daqui para frente o senhor ganhou o pior inimigo da sua vida. E esse ódio e essa vingança não ficaram apenas em palavras. Anos depois, algum tempo depois, o pai de Saul, André, ele trama e concretiza um rapto do filho do senador. Era um jovem, uma criança. Com a ajuda de uma empregada da casa, que era amiga de André, ele consegue raptar o filho do senador e foge. E o senador, por mais que ele tivesse autoridade, por mais que os guardas, a polícia de então, empreendesse diligências para descobrir, mas não conseguiram localizar o filho do senador. E por anos e anos e anos, a fio, o pequeno Marcos, que era o filho do senador, ficou desaparecido. Isso trouxe, então, um drama, né? Imagina a dor de um pai que tem um filho raptado, e você não tem notícias do filho. O senador até, com o passar do tempo, reputou que o filho talvez estivesse morto. Mas, com o tempo passado, os judeus que se sentiam, né, subjugados pelo Império Romano, tramaram um levante. E neste levante, nesta pequena rebelião, o senador Públio Lentulus acabou sendo preso por esse grupo de rebeldes judeus que queriam vingança. E esse grupo era liderado nada mais, nada menos por André de Giórias, pai de Saul. E o senador, então, agora se vê frente a frente com aquele pai de há tantos anos atrás que pediu clemência para ele. E ainda com todo o ódio. Tanto é que ele disse: eu poderia matá-lo, senador, mas eu não vou matá-lo. Eu quero cegá-lo no seu orgulho. E qual é a pena que ele aplica ao senador? Queimar os seus olhos com uma brasa ardente. E quem é que vem executar essa pena? Exatamente o filho raptado do senador, que não tinha mais ideia de quem era o seu pai e que se tornou escravo de André. E que, sob as ordens de André, executa, queimando os olhos do próprio pai, embora não soubesse que era seu pai. Mas o senador Públio Lentulus reconheceu ali o filho. E assim que a pena, né, da cegueira ali, a sanção, o ato doloroso, extremamente doloroso, é executado, os guardas romanos descobrem ali o levante, invadem e acabam matando os agressores do senador. O pai, André de Giórias, e o filho do senador que consumou aquele ato doloroso da cegueira do senador. Então vejamos como é que acabou essa história. Mas o que é interessante observar é que, nessa fala aqui do livro, está aí retomando o senador Públio Lentulus no fim da vida. Ele diz assim: se é verdade que nasci condenado ao suplício da cegueira, quer dizer, então a prova da cegueira já estava no roteiro dele. Nossa, mas por que, De Luca? Sabe por quê? Porque lá no começo do livro, o senador Públio Lentulus tem um sonho
um sonho com uma vida dele anterior ainda. E nesse sonho ele descobriu as coisas que ele andou fazendo. E agora aqui, a Cristina vai ler para nós as confissões do senador. Num relâmpago, revivi toda a tragédia, sentindo que minhas mãos estavam nodoadas do sangue e das lágrimas dos inocentes. Contemplei, atemorizado, como se estivesse regressando involuntariamente a um pretérito obscuro e doloroso. A rede de infâmias perpetradas com a Revolução, em boa hora esmagada pela influência de Cícero. E o detalhe mais terrível é que eu havia assumido um dos papéis mais importantes e salientes da ignomínia. Todos os quadros hediondos do tempo passaram, então, à frente dos meus olhos espantados. Todavia, o que mais me humilhava nessas visões do passado culposo, como se minha personalidade atual se envergonhasse de semelhantes reminiscências, é que me prevalecia da autoridade e do poder para, aproveitando a situação, exercer as mais acerbas vinganças contra inimigos pessoais, contra quem expedia ordens de prisão sob as mais terríveis acusações. E ao meu coração desalmado não bastava o recolhimento dos inimigos aos calabouços infectos, com a consequente separação dos afetos mais caros e mais doces da família. Ordenei a execução de muitos na escuridão da noite, acrescendo a circunstância de que a muitos adversários políticos mandei arrancar os olhos na minha presença, contemplando-lhes os tormentos com a frieza brutal das vinditas cruéis. Ai de mim, que espalhava a desolação e a desventura em tantas almas, porque um dia se lembraram de eliminar o verdugo cruel. Então a gente entende aquela afirmação de Emanuel, aqui do senador Públio Lentulus, de que ele o quê? De que ele nasceu condenado ao suplício da cegueira. Nessa encarnação do senador Públio Lentulus, estava no roteiro dele ficar cego. Por quê? Porque em muitas encarnações passadas, o que ele fez com os inimigos políticos dele? Ele prendia, jogava no calabouço, separava da família e arrancava os olhos de todos eles. Bonzinho, né? Meu Deus. Muito bonzinho. Então, nessa encarnação, como o senador Públio Lentulus, a cegueira estava na pauta das suas necessidades. Não como castigo, evidentemente, mas para que ele pudesse sentir as dores que ele causou no outro, para que a sua consciência se expandisse. Mas o legal de tudo isso é que Emmanuel então fala, e aqui é fantástico, quando ele diz assim: então, se é verdade que eu nasci condenado ao suplício da cegueira, talvez tivesse evitado a consumação desta prova. Se abandonasse o meu orgulho para ser um homem humilde e bom. Então, aquela prova da cegueira poderia ter sido evitada se o senador Públio Lentulus, por exemplo, naquele momento em que o pai de André, pai de Saul, lhe pedia clemência, se ele tivesse sido clemente, se ele perdoasse, se ele fosse bom, se ele corrigisse o seu erro, ele teria evitado essa prova da cegueira. E aí então a gente pode entender aquela máxima doutrina: fora da caridade não há salvação. Bom, gente, teria muito mais coisa para falar, nós temos que encerrar aqui o nosso programa. Muito obrigado. Fica aqui a lembrança, a dica: leia Há 2000 anos, publicação da Federação Espírita Brasileira, livro maravilhoso, inesquecível. Nunca mais a gente vai conseguir ser o mesmo depois de ler esse livro. Cristina. Grande abraço.
termina aqui. Sem